De hoje eu vou mostrar aqui 3 regulamentos dos campeonatos estaduais que poderiam ser úteis, né, para esses torneios, porque tem muito regulamento chato, regulamento merda, sem sentido. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui esses 3 regulamentos aqui. Antes do futebol, sou o Lucas Assunção, está começando aqui mais um vídeo aqui no meu canal, né, do Lucas Assunção. Dê o seu like, convido você aqui a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os conteúdos em que forem publicados por aqui e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que curtem futebol. Bom, como eu já falei aqui na abertura desse vídeo, eu vou mostrar aqui 3 regulamentos dos campeonatos estaduais que poderiam ser úteis, né, para o futebol brasileiro, porque tem muito regulamento merda, sem sentido, regulamento assim chato mesmo. E até aqueles regulamentos mais simples, né, por exemplo, do Campeonato Carioca, né, que são 12 times e 11 rodadas, que é um regulamento simples, mas ao mesmo tempo é um regulamento maçante, porque você vai ter que esperar 11 jogos para definir os classificados. Então você teria regulamentos muito chatos, né? Nesse vídeo eu vou colocar aqui regulamentos mais acessíveis, de tiro curto, né? Pelo menos ali 7 rodadas na primeira fase, ali 5 jogos, né? Por aí, né? Então nesse vídeo aqui eu vou falar aqui sobre esses regulamentos aqui. O primeiro regulamento que eu vou falar aqui dos campeonatos estaduais, inclusive foi até um pedido, né? Foi até uma sugestão que foi dada pelo Alex, né? O Alex Cabeção, meio campista, cracaço de bola, jogou muito no Cruzeiro, no futebol turco, no Fenerbahçe. Inclusive ele fez parte do Bom Senso, que era o grupo, né, liderado aí pelo Rogério Ceni, pelo Paulo André, que cobrava melhorias no futebol brasileiro, no calendário, né, na parte física, enfim. E o pedido que ele fez do regulamento do Alex foi o regulamento que é o mesmo regulamento, né, que é o mesmo regulamento que é da Copa do Mundo, né? Ou seja, o mesmo regulamento nos moldes da Copa do Mundo, que, né, seria, claro, só para citar aqui o exemplo do Paulistão. O Paulistão tem 16 clubes, divididos em 4 grupos com 4 equipes. E aí os times do grupo A, né, enfrentam os times do grupo B, grupo C e o do grupo D, totalizando 12 jogos. Eu acho absurdo também esse regulamento. Podia ser os times dentro do grupo, né, jogando 3 jogos para cada time, e as 2 melhores equipes avançam para as quartas de final. 3 jogos. Aí, quartas de final, mata-mata, semifinal, mata-mata, final, mata-mata, né? Então você teria quartas, semi e final, né, em mata-mata, em jogo único, um jogo só. Você teria 4 jogos, né? Aqui, somando aqui quartas, aí mais um jogo na semi, 5, final, 6. 6 jogos, né? Seria tranquilo, né, esse regulamento. E aí inventaram essa coisa, né, de que um time enfrenta as equipes dos outros grupos, né? Ou seja, o time do grupo A, um time do grupo A enfrenta os times do grupo B, do grupo C e do grupo D. 4, 8, 12 jogos. Ou seja, tem 12 jogos maçantes, chatos, insuportáveis, né, dos campeonatos. Podia ser uma moleza esse regulamento, botar ali os times dentro do grupo, né, jogar dentro do grupo, 3 jogos, né, ou até botar um turno ali, pelo menos aí 6 partidas ali, né, jogando em turno e retorno, né, pelo menos 6 partidas na primeira fase, né, aí as 2 melhores equipes avançam para a fase de mata-mata, né, e aí se teria quartas e semi um jogo, final 2 jogos, aí teria 10 jogos, 10 datas, seria até um regulamento interessante, né. Enfim, então esse regulamento aqui de Copa do Mundo, nos moldes da Copa do Mundo, seria muito interessante, que era um pedido, como eu já falei aqui, do Bom Senso, né? Que seria interessante, inclusive jogaria na Copa do Mundo, né? No regulamento, que foi até sugerido pelo Alex e pelo pessoal do Bom Senso, esses times jogariam na Copa do Mundo, né? Esses estaduais jogariam na Copa do Mundo, né? Seria muito interessante. O segundo formato é aquele formato que já existiu nesses campeonatos estaduais e agora não tem mais, que é o formato de 2 turnos, né? Que são divididos em grupos ali, né? Em 2 turnos, por exemplo, o Campeonato Carioca teve a Taça Guanabara, ainda tem a Taça Guanabara e Taça Rio, mas agora são torneios assim meio que assim destoantes, né? Praticamente. Você tinha Taça Guanabara e Taça Rio,
né? 2 turnos, né? E como era 12 clubes, hoje tem 12 clubes, por exemplo, só para citar o exemplo do Carioca. 12 clubes, 2 grupos ali de 6, né? E aí as 2 melhores equipes avançam para a semifinal, né? De cada um dos 2 turnos, né? E aí o campeão dos 2 turnos jogaria a final do Cariocão em 2 partidas, né? E se um time vencer os 2 turnos, é declarado campeão, né? Campeão estadual, né? Só que aí é o seguinte, nesse formato de disputa, teria uma novidade. Teria a entrada dos times grandes na fase de mata-mata. Por exemplo, o Campeonato Carioca tem 12 times. Você tem aí os 4 grandes, que é Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, entrando, né, na fase final dos estaduais. Então esses times entrariam, por exemplo, numas quartas de final, né? Ou até botaria até volta redonda, porque disputa a Série B, né? Você põe aí 5 times aí, e aí você teria 7 times jogando a primeira fase, né? As 3 melhores equipes avançam para as quartas de final, se juntando a Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo, mais o Volta Redonda, que disputa a Série B. E aí você teria 8 times, né, jogando as quartas de final, jogo único nessas fases, né, jogo único nas quartas, semifinal, para definir o campeão do primeiro turno. O mesmo exemplo vale para o segundo turno também, né, os grandes entrando ali, os grandes mais o Volta Redonda, né, porque disputa a Série B. Entrando na segunda fase, né, e aí avança, né, os 3 melhores, se juntando aos 5, né, que vão para o mata-mata. 8 times jogam as quartas de final, e aí teria quartas, semifinal em jogo único. E aí os campeões dos 2 turnos decidem a final em 2 partidas. Como já falei aqui, se um time vencer os 2 turnos, é declarado campeão, né? Seria esse regulamento aqui. Inclusive esse regulamento podia acontecer também no Campeonato Gaúcho e também no Campeonato Mineiro. E um outro formato que eu queria falar aqui para vocês é o formato nos moldes da atual edição da Champions League, que é o formato suíço. E é aquele formato que serão aí, por exemplo, a Champions League são 36 times, né, que disputaram a fase de liga, né? Cada time joga 8 rodadas, tá? E aí os 8 melhores avançam para as oitavas e do 9º ao 24º vai pro playoff. Inclusive o playoff vai começar hoje, né, no dia da gravação desse vídeo. E aí é o seguinte, como seria esse regulamento? Vou citar de novo o exemplo do Carioca. 12 times jogam o Cariocão. E aí, esses 12 times jogam, né, em um grupo só de 12. Né? E aí é o seguinte, eles serão divididos aqui em 4 potes com 3 times cada. Tá? E aí vão ter o sorteio, né? E cada time enfrenta 2 equipes em cada pote. Por exemplo, no pote A você teria Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Flamengo já enfrentaria o Fluminense e Botafogo nesse pote. Poderia enfrentar até o Vasco. Aí você tem Nova Iguaçu, você tem aí o Volta Redonda também. Então o Flamengo podia enfrentar esses times aí nesse pote. Pote B, pote C e pote D. Né? Então você teria 8 rodadas, né, no campeonato, pelo menos ali de tiro curto. E aí as 4 melhores equipes avançam para as semifinais. Seria um regulamento interessante esse formato suíço, que poderia ser utilizado também nos outros campeonatos. Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense. Esse regulamento de formato suíço, né, com 8 rodadas, seria muito interessante, porque você teria menos jogos, torneio de tiro curto, né, e as melhores equipes avançam para o mata-mata, né, seria o formato interessante, tá? Bom, gente, finalizamos aqui esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desses formatos, tá? Que eu citei aqui. Qual o melhor formato? É o formato de Copa, ou de grupos, né? Ali. É o formato de suíço, formato suíço, né? Igual da Champions League. Ou também o formato de 2 turnos com os times grandes, né? Entrando na fase final, né? Na fase de mata-mata. Comenta aqui embaixo, tá? Até a próxima, galera, e tchau!